Graça e paz, irmãos, amém? Maiara perguntou assim: mamãe, você está tremendo? Nesse frio é estranho, né? Tem muito tempo que eu vim aqui na frente, mas a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus, né? E Deus, ele está aqui presente nesse lugar, amém? E ele quem vai nos conduzir sobre a sua palavra. Na semana passada, eu acho que o irmão deu uma lição a mais, né? Que foi a divisão do reinado. E anteriormente foi a irmã Sandra que deu a construção do templo. Hoje eu vou trazer, né, a lição de número 12. Quem tem a revista está na página 59, né, que é o fim do reinado de Salomão. Bom, como vimos, né, anteriormente, a gente vimos com a irmã Sandra, né, que Salomão, né, ele construiu grandiosas obras magníficas, né, sobre o seu reinado. E vimos também que Salomão, né, tem como significado amado por Deus, né? E de fato, Deus amou Salomão. É tanto que escolheu, né, filho de Davi, né, Salomão, para estar liderando o povo de Israel naquela época. E entregou o povo de Israel em suas mãos para estar liderando. Nos primeiros anos do reinado de Salomão, se a gente for analisar, Salomão ele foi muito obediente ao Senhor. E ele seguiu as orientações do seu pai, como também seguiu as orientações do Senhor. E nesse tempo, né, a nação de Israel, a gente vê que ela foi muito próspera, né? E governada por Salomão, que tinha muita sabedoria. A gente lembra, né, do pedido de Salomão ao Senhor. Quando o Senhor apareceu ali, né, em sonho para Salomão, ele pediu sabedoria. E, de fato, né, Deus a concedeu essa sabedoria, né, muita inteligência para Salomão, e ele pôde governar aquele reinado, tanto com essa sabedoria também com a justiça de Deus. E nessa época, de fato, o reinado, né, foi muito próspero. De forma também que a gente via que os líderes de outras nações, eles vinham até Salomão para pedir ajuda. E Salomão sempre estava disposto ali para ajudar, né, e conduzir mesmo o povo ali, usando essa sabedoria dada por Deus para ele. Só que, de repente, né, aquele homem sábio que foi escolhido por Deus, caiu no fracasso. E a lição diz o que houve. Então, o que aconteceu que ele caiu nesse fracasso? Bom, vamos voltar para a gente ver ali, como a revista nos traz, 3 conselhos importantes que Salomão recebeu ali, tanto do seu pai, como do Senhor, também como das leis de Moisés. Então, esses 3 conselhos foram as primeiras instruções, os primeiros conselhos dados ali para Salomão, antes dele começar, né, o seu reinado. E aí, eu peço que vocês abram as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 2, a gente vai ler o versículo 3 e o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez, se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Queria que a gente focasse bem assim nessa palavra guardar, né? É uma ação. Guardar os mandamentos, guardar os preceitos, guardar os juízos. Como que a gente vê na palavra do Senhor em vários momentos essa palavra aparecer? Guardar. Isso significa na palavra do Senhor que é memorizar, né? Trazer à nossa memória.
E aí me leva ali ao Salmo 119, no verso 11, que diz, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que o salmista guardava? Para não pecar contra ti. Então a gente vê essa memória, trazer sempre esta palavra de Deus à nossa memória. Quantas vezes que eu devo trazer essa memória? Aos domingos na EBD? À noite no culto? Na terça no culto de celebração também? Não. O salmista também nos diz lá no Salmo 1, ele diz: medita na palavra dia e noite. É diariamente nas nossas vidas. Para mim guardar, porque as nossas memórias, quantos de nós aqui nos estudamos, né? Passamos anos da nossa vida estudando. Se a gente for parar para pensar, pouca coisa a gente lembra, a não ser que a gente venha se desbruçando ali nos livros e continuemos para a gente trazer à nossa memória aquilo que a gente estudou. Então é necessário que essa palavra seja colocada no nosso coração. Coração aqui, a mente, né? Para mim trazer sempre a minha memória. E meditar significa refletir. Eu levantar cedo e dizer o que Deus quer para mim nessa manhã de hoje. O que Deus quer para mim durante a tarde, durante a noite. A minha vida, ela deve ser conduzida por essa palavra. E essa foi a instrução dada primeiramente por Davi, né, ao seu filho Salomão, né? Então, e nessa mesma palavra a gente vê que tem uma promessa que se nos dá uma condição, se eu fizer, né, ali ia continuar toda a descendência no reinado que Deus havia dado para eles, mas tinha uma condição, era necessário que ele seguisse essas instruções. E depois disso veio uma outra instrução também para Salomão, dada do Senhor, né, diretamente do nosso Deus para Salomão. E aí a gente segue aí no mesmo livro, 1 Reis, agora a gente vai ali para o capítulo 9, 1 Reis 9, 4, 7. Quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel para sempre. Pois fiz essa promessa ao seu pai Davi, um de seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. Mas se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecer aos meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel dessa terra que lhe dei, rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome, e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. Então a gente vê aqui, né, Deus ali reforçando aquilo que Davi já tinha falado ao coração, né, de Salomão, né? Então aqui a gente vê esse reforço para guardar. Se você obedecer, então eu vou te dar aquilo que eu prometei, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, e quando Deus promete, Ele cumpre nas nossas vidas. Então essa foi a segunda instrução dada, né, para Salomão no início do seu reinado. O terceiro a gente vê que foi do Senhor por meio de Moisés. Eu vou pedir para a irmã Giane abrir Deuteronômio, capítulo 17, 14 ao 20, e ler para nós, por favor. Deuteronômio 17, 14 ao 20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, dizeres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos,
pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará para si prata ou ouro. Amém. Então a gente vê que Deus, ele já havia dado instruções por meio de Moisés ao seu povo, o povo de Israel. E essa lei, ela continuava, ali para que o povo pudesse realmente seguir. E aí a gente vai ali na revista, na página 60, quando diz aí no subtópico 3, do Senhor por meio de Moisés. E a gente vê aí que, no texto que a irmã Giane leu, primeiro Deus queria um rei, que fosse escolhido por Deus e não pela própria vontade do povo. Era algo que Deus deveria estar ali à frente. Eles precisavam buscar do Senhor. Que rei que eu devo colocar aqui? Não deveriam buscar em estrangeiros. O B diz que eles não podiam colecionar muitos cavalos. E a gente viu que Salomão, ele colecionou, tinha muitas baias ali com cavalos. Pelo que eu entendi, Deus não queria que eles voltassem a comprar esses cavalos do Egito, porque de lá eles já tinham saído e Deus não queria que eles tivessem mais relacionamento com este povo, para que eles não lembrassem da sua velha vida, aquela vida antiga. E aqui me traz também a gente a refletir a respeito da nossa vida com Deus, no sentido da gente termos a vigilância, vigiarmos. Por quê? Porque quando nós voltamos à vida lá fora, quando nós estamos junto com as pessoas lá fora, temos que ter esse cuidado, para que a gente não volte àquela vida que a gente tinha antes, Porque agora somos novas criaturas, E é isso que Deus quer para a nossa vida, que a gente seguimos agora a vontade dEle, não mais a nossa. Não mais ser escravizado do pecado. O terceiro, não podia ter mulheres para que o seu coração não se desvie. Essas mulheres eram as mulheres estrangeiras. Era uma ordem já dada ali por Deus, e foi falada também a Salomão. E a gente vê o que Salomão, ele foi, por esses dois aí, o B e o C, tanto o colecionar cavalos, como o buscar mulheres estrangeiras. A gente vai daqui a pouco ler, para a gente ver onde que Salomão caiu. E o D diz que ele teria que ter a cópia da lei de Deus e ler diariamente. Foi aquilo que eu falei no início, meditar dia e noite. Para quê? Para que Salomão não chegasse ao orgulho, à soberba, nem muito menos que ele viesse a fazer aquilo que estava no seu próprio coração, mas fazer aquilo que Deus estava instruindo. Como que ele ia conseguir se ele não tivesse ali buscando o Senhor diariamente? Como eu disse, a gente esquece. Então, por um momento, a gente é distraído. E aí Deus tinha esse cuidado. Medita na palavra dia e noite, diariamente. Então, essas foram ali as instruções do Senhor por meio de Moisés para Salomão. Aqui na revista está falando que as mulheres que Salomão desposou. Eu fui além da revista e pude trazer aqui 3 grandes erros, mostrando ali a queda de Salomão, quando aconteceu. E a gente vai falar, vamos ver que mesmo Salomão sendo amado por Deus, ele precisava continuar firme nos caminhos do Senhor. Por que que nós devemos caminhar firme, estar sempre atentos, buscando o Senhor? Para quê? Porque caso contrário, a gente não ande firme, buscando o Senhor, a gente vai colhermos frutos amargos das nossas escolhas ruins. Porque se Deus não estiver no controle da minha vida e da sua vida, a gente vai acabar caindo. Em algum momento a gente vai ser distraído. Por quê? Porque a nossa luta é uma batalha, E a gente já viu aqui o pastor pregando sobre isso. É uma batalha espiritual. Nós temos o inimigo, nós mesmos, que é a nossa carne, que luta ali contra o espírito. Nós temos o mundo, o sistema desse mundo que nos tenta tirar o foco. Nós temos o próprio inimigo que nos tenta. Então precisamos estar ali, lutando nessa batalha. E como disse lá em Efésios, buscarmos
ter ali as armaduras do Senhor na nossa vida, onde Ele diz a espada é uma delas, né? Termos a palavra ali como manual. Quem aqui não já comprou, né, em sua casa, ali vários instrumentos, alguma coisa que você comprou, uma televisão, um som, sempre vem ali com o manual. São instruções. Para que o fabricante dá essas instruções? Para que você não use de forma inadequada o seu aparelho e venha a estragar. Então, ele dá umas instruções ali, vem aquele manual. E para nós, Deus também deixou o manual para nós. É a palavra de Deus. Esse é o manual perfeito para as nossas vidas, porque ela nos ensina tudo que nós devemos fazer, o caminho certo, né? Deus disse ali como deveria o caminho. Ele disse que tem 2 caminhos. Lá tanto no Novo Testamento ele fala da porta estreita, da porta larga. Lá no Velho Testamento ele fala a respeito, olha, tem a vida, tem a morte, a bênção e a maldição. Eis que escolhe pois a vida para que viva. Né? Então Deus dá orientações sobre este manual para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Porém, Salomão, por algum momento, Salomão ele se distraiu. Ele esqueceu daquelas instruções, porque no primeiro momento ele foi tudo ok, mas de repente ele deu aquela distraídazinha. E é uma coisa pouca, irmãos, é apenas uma brechinha que a gente dá, né, já dá, né, aquela escorregada. E a Bíblia diz que um pecado, ele chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. E Salomão, ele se tornou morno espiritualmente. A Bíblia nos mostra que ele deixou ser seduzidos, né, por mulheres estrangeiras que não servia ao Deus de Israel. Eu vou pedir para a irmã Rafaela, está lendo 1 Reis, irmã Rafaela, capítulo 11, do 1 ao 8. Então a gente vê aí, né, o que Salomão fez, né? Ele buscou mulheres que Deus já havia falado que não era para buscar mulheres estrangeiras, né? E ali adquiriu para si 700 princesas e 300 concubinas. E essas mulheres perverteram o coração de Salomão, trazendo ele para adorar outros deuses que também Deus já havia falado, né? Que não poderia adorar outros deuses, porque só há um único Deus Todo-Poderoso que é digno de ser louvado, que é o Deus verdadeiro, o Deus a qual nós servimos, né? Então ele buscou viver essa idolatria, de fato, que cultuou a esses deuses, né? E nas nossas vidas, trazendo para hoje, né, para as nossas vidas, a idolatria.
né, hoje a gente assim escuta muito a respeito quando fala de idolatria, logo vem à nossa mente assim as pessoas que adoram imagens, né? Mas na verdade a gente sabe que para nós tudo aquilo que coloca Deus em segundo plano, né, é uma idolatria. Tudo que eu colocar acima de Deus na minha vida se torna uma idolatria. E de fato a gente, né, desvia dos caminhos do Senhor. E assim aconteceu com Salomão. Mas a gente vê aqui nessa passagem que ele não se afastou inteiramente ou totalmente, né, do Senhor. A gente viu aqui que Salomão, ele não estava com a sua fé fria, mas também não estava com a sua fé quente. Ele estava o quê? Preferindo seguir os desejos da sua carne do que os desejos de Deus. Estava levando uma vida morna. Aí o Alisson vai ler para nós Apocalipse 3, 15 ao 16. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morto, e nem frio, nem quente, cortar-te-ei da minha boca. Muito sério, né? O que Deus quer para nós, né? Ele não quer frio, né? Ele não quer morno, né? Ele diz ou frio, né, ou quente. Então, se continuarmos lendo aí, a gente vai ver, né, que Deus, ele é um Deus sério, né? Ele é um Deus sério e ele não atolera na nossa vida o pecado. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado nas nossas vidas. E a gente vê aí que Deus ficou irado. Se a gente continuar lendo ali em 1 Reis, né, capítulo 11, né, seguindo depois do capítulo 8, a gente vai ver ali que Deus ficou irado com Salomão porque o coração dele tinha se desviado do Senhor. Mesmo que depois, né, que Deus tinha aparecido a ele por 2 vezes, né, para lhe dar instrução, ele não quis ouvir a voz de Deus. Uma coisa que a gente lembra aqui é olhar para o que Davi, né, o seu pai, sendo exemplo para ele ali. A gente sabe que Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Qual que estava a diferença? Porque Davi escolheu no seu coração, né, corrigir o seu erro. De fato, ele reconheceu, ele se arrependeu e ele confessou ao Senhor, recebendo do Senhor ali o perdão para os seus pecados. Então, esse caso aqui, né, que aconteceu com Salomão, não é o único. Muitos caíram e muitos ainda caem nessa armadilha. E aí eu vou pedir para a irmã Vivi, está abrindo 2 Coríntios 13, 5, para a gente ver o que está, algo que o apóstolo Paulo, né, nos orienta a respeito disso, desse cuidado, né, que a gente precisa ter. Eu vou pedir para a irmã Elaine deixar aberta aí Eclesiastes 2, 4, 10. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Senão é que já estáis reprovados. Então a gente pede ali para a gente provar a nossa fé, ver, observar, examinar, né? Então o que o cristão deve sempre estar fazendo? Uma autoanálise, uma autoexaminação, olhar para dentro de nós e ver como que está a nossa fé, né? Essa fé minha, ela está quente, ela está fria, ela está morna. Como que eu devo andar com essa fé no Senhor? Então, se estamos quentes, muitas vezes a gente se considera ali, estamos quentes. Mas isso não garante que amanhã continuará. Por isso que é necessário, né, ter uma necessidade de cuidar do nosso coração. E escolher permanecer na presença do Senhor. Para que a gente não venha cair, né? Paulo já disse, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. O segundo, né, erro de Salomão é que ele foi vaidoso, né? Ele atentou o seu coração para essas mulheres e para os prazeres da vida. Aquele homem que obedecia a Deus começou a se preocupar com seus próprios interesses e no final da vida
fez uma reflexão sobre esse erro que a irmã Elaine vai estar lendo para a gente. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para pegar com eles o bosque em que pertenciam as árvores. Comprei cercos e cercos, e tive cercos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amorei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi de cantores e cantoras das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci sob o jeito a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem me dei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Então aí nesses poucos versículos aí que a irmã leu, vemos um homem o quê? Egocêntrico, né? Tudo aquilo que Salomão teve direito, ele conquistou, né? Ele conseguiu. E um homem que se preocupava com seus próprios prazeres, exaltando, né, apenas o seu eu. Infelizmente, hoje ainda acontece nos dias de hoje, e não somente lá fora, mas também dentro do meio cristão, dentro do meio do povo de Deus, ainda acontece, né? Pessoas levando sua vida como Salomão, centrada em si mesmo e não pensa no próximo, seguindo o mandamento dado por Jesus, quando ele diz que nós deveríamos amar ao próximo, né? A gente vê no exemplo de Jesus o quanto que ele sempre pensava mais no outro e não em si mesmo, né? Então, a gente vê pessoas se preocupando em seus próprios interesses, à procura de destaques, fugindo, né, dos princípios cristãos, por causa da vaidade que se instala ali dentro do seu coração, buscando viver uma vida, né, no sistema corrompido deste mundo, né, que a gente sabe muito bem que por trás de tudo isso, o inimigo está ali atuando, né? E Gálatas 6, 2 e 3 diz o seguinte, né? Ajude a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Então, a gente pensar, né, no outro. Então, o terceiro tópico é que Salomão ele foi ganancioso. Tinha recebido do Senhor muitas riquezas. Mesmo assim, não se contentou, né? Queria mais. E aí a gente vê um episódio onde ele começa a cobrar impostos muito pesados ali do povo de Israel. E assim que ele morreu, né, alguns dos israelitas foi até Roboão, seu filho, né, o herdeiro, para pedir que ele fosse mais justo do que o seu pai. Isso está lá em 1 Reis 12, 14. Então, a pergunta é, por que Salomão foi ganancioso, né? Por quê? Porque ele tentava preencher seu vazio com as riquezas deste mundo. E nada aqui pode comprar, né, essa presença de Deus, trazendo paz aos nossos corações. Né? A paz que Deus nos dá não é a mesma paz que o mundo nos dá. E muitas pessoas, elas ficam em busca mesmo dessa felicidade, dessa alegria, né? E a gente sabe que a verdadeira alegria está em Cristo. A verdadeira paz está em Cristo. O mundo ele já relata a respeito dessa paz como ausência de conflito. Para nós não é assim. Mesmo estando passando por guerras, por dificuldade, a gente pode sentir essa paz. Porque a nossa esperança, ela não deve estar arraigada aqui nesse mundo. A nossa esperança é Cristo. E Ele deixou uma promessa para nós que iria voltar para nos levar. E é isso que nós aguardamos. Colossenses já nos diz, buscai e pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Então, quando nós colocamos o nosso coração, o nosso pensamento, né, nas coisas lá do alto e buscamos essas coisas, a gente tira o nosso foco
das coisas, das circunstâncias terrenas, né? E sentimos essa paz, mesmo quando tudo não está bem na nossa vida. E principalmente nos últimos dias que a gente está vivendo. A gente sabe que os últimos dias que a Bíblia nos relata, desde o momento que Cristo veio, né, a gente já está vivendo. Hoje nós estamos vivendo os princípios das dores. Quantas coisas ruins que a gente escuta e passa e vê. Né, e hoje, assim, a gente acha que é só em alguns lugares. Antes a gente ouvia falar de coisas horríveis fora. Hoje a gente vê perto da gente. E tudo isso é para a gente refletir. O autoexame, como a irmã Vivi leu, né? Refletir, olhar para dentro de nós e pensar, como que anda a minha vida? Jesus disse que queria receber os seus como alguém irrepreensível, alguém que não tinha do que, né, repreender. Então, como está andando a nossa vida? Porque Salomão, ele caiu, né? E por que ele caiu? Porque ele deixou de escutar as instruções que ele recebeu. Ele foi tudo bem. Se ele tivesse continuado escutando essas instruções, ouvindo o que o Senhor, né, disse para ele, ele não teria caído. E no final, a gente, né, se vocês puderem depois estar lendo em casa, Eclesiastes, fala ali a reflexão de Salomão. A gente pode parar para pensar quantos anos que eu já tenho. Será que parte dessa vida eu não já perdi ela? O que eu tenho feito para o reino de Deus? O que eu tenho feito para seguir como Deus queria que Salomão seguisse? Guiando o seu povo, servindo, adorando ao Deus verdadeiro. O que eu posso fazer ainda? Né? Porque a gente sabe que não sabemos a hora que Cristo vai nos chamar, né? Eu posso ser chamada quando eu morrer, mas Deus pode voltar a qualquer hora. E eu preciso, né? Deus falou muito mesmo ao meu coração nessa lição a respeito disso. E a gente temos que ter o cuidado também, por quê? Porque as consequências, ela vêm, né? E eu fiz até um resumozinho aí da aplicação para hoje, né? Que aí está falando a respeito também, nessa aplicação, da questão do cuidado que nós temos que ter ao procurar, né, alguém para casar, né? E aí ele disse que precisa ser um cônjuge, né, que seja do Senhor. E aí ele orienta também ali, Paulo vai nos orientar nessa aplicação a respeito como que deve andar também a nossa casa. Ele instrui ali a questão dos filhos, que deve ser na disciplina e na admoestação do Senhor, em Efésios 6:4. Então, é uma reflexão no geral. Minha vida na igreja, como que eu estou na igreja? Qual o propósito que Deus me chamou? Eu estou fazendo, de fato, esse propósito? Na minha casa, é o meu primeiro ministério. Eu como esposa, eu como esposo, e com os filhos, como que eu, pai, como que eu, mãe, como que, né, os pais estão conduzindo os filhos, né? Então, ali tem uma aplicação a respeito disso, esse cuidado para instruir, para quê? Para que não venha cair, como foi Salomão. E mesmo que chegar ali a cair, mas a instrução foi dada, né? Eu, como mãe, né, eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou, me ordenou para fazer. E por fim vem as consequências aí, e em Gálatas 6:7, ele nos diz o seguinte: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Então, o que eu planto, eu colho. Tudo que eu escolho, né, vem uma consequência, boa ou ruim. Não pensar no que eu plantei lá atrás, no passado, porque a gente não tem como voltar para o passado. E nem viver no passado, porque não é lugar de residência. E nem no futuro, porque só Deus pertence. Mas no presente. Pensar agora, o que eu plantei lá atrás, que eu estou colhendo agora? É bom ou ruim? E o que eu posso hoje fazer a diferença? Plantar agora, porque o que eu planto agora, hoje, agora, vai refletir lá na frente nas consequências que virão. Então, é para a gente refletir, né? E a gente sabe que as consequências vieram. Eu vou pedir para a Maiara estar lendo 1 Reis 11,
11 ao 14, a gente vai ver aí as consequências, né, que foram para Salomão e para todo o povo ali de Israel. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, aos quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e darei a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino dele. Eu lhe darei uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, um edomita, Haddad, da linhagem real de Edom. Então a gente vê aí a divisão do reino, né? E Deus ainda foi misericordioso, né? Porque ele tinha uma promessa para Davi, então ele disse: uma tribo ainda vou dar, né, para um de vocês. Então foi dada ali 10 tribos para Jeroboão, que era o filho de Nebate, né? Ele era um dos oficiais do rei, e o profeta Aías foi quem ungiu, né, a Jeroboão. Ele recebeu ordem, né, semelhante que foi dada a Salomão. Está lá em 1 Reis 11, 37, 38. A gente não vai ler, depois quem quiser ler em casa. E 1 Reis 22, 53. Está lá a ordem que foi semelhante, né, a Salomão. Ordens que ele deveria seguir as instruções do Senhor. Mas o que aconteceu? Jeroboão não cumpriu. Tudo isso é consequência. O povo, e aí tanto o rei quanto o povo ali sofre. Por quê? Por causa do pecado, por causa da desobediência, né? Então, quando a gente pecamos, não somente nós sofremos as consequências, mas quem está à nossa volta sofre junto, né? Se tem um líder, um governante ali, se ele peca, todos também vai estar colhendo as consequências junto. Então, o quanto que é sério o pecado, né, nas nossas vidas. E até aí no último tópico aí do 3, né, último parágrafo aí que diz assim: quando Salomão soube do encontro com o profeta, procurou matar Jeroboão, que fugiu para o Egito, só voltando depois da morte de Salomão, a fim de liderar a rebelião que dividiu Israel e para se tornar rei das 10 tribos do norte. Então, assim, houve essa divisão, esse conflito ali entre eles, e com certeza, né, deve ter sido muito difícil para o povo. E não somente isso, a gente seguindo em 1 Reis ali, depois do versículo 14 do capítulo 11, a gente vai ver que teve outros adversários que foram levantados contra Israel, né? E adversários esses que a gente vê aí na revista, como o Edonita, Haddad e como Rezon, né, que antes Deus tinha dado ele nas mãos de Davi. Davi venceu, porém, na vez de Salomão, por causa da desobediência de Salomão, Deus não permitiu, né, que ele vencesse. Então, Deus não fez a mesma coisa. Eles voltaram a agir, voltaram a ser os seus inimigos, né? Então, o quanto que isso é importante. E aí, na história de Israel para hoje, quantas igrejas hoje são divididas porque alguns não mantêm a comunhão com o Senhor, nem obedecem às suas ordens. Deus chamou nós, igreja, para ser o quê? Corpo. E corpo anda unido. Corpo anda em comunhão. Cristo é o cabeça. Quando eu, você, nós nos submetemos à vontade do Senhor, né? A igreja vai andar bem, o corpo todo ajustado. Se eu não me engano, refere isso lá em Efésios, fala a respeito disso, né? Que ele cresce junto, né? Para a honra e glória do Senhor. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Ele sendo o líder, Jesus Cristo cabeça, nós somos o corpo, andando unido e buscando trabalhar para o crescimento desse reino. É disso que Deus quer de nós. E caminhando aí já para o final, a gente vai aí para a conclusão, que diz assim: fazemos bem em meditar nas falhas de Salomão e nas consequências terríveis sofridas pela família real
e por Israel. Primeiro, quando não somos fiéis ao Senhor, a repercussão na vida dos que estão ao nosso redor, familiares, irmãos em Cristo e etc. O que nos traz desonra ao nome do próprio Deus, que é o que eu falei para vocês, né? Que se nós pecamos, a gente sofre a consequência, o povo e quem está à nossa volta também sofre junto. E qual que é o propósito de Deus? Que o nome dele seja glorificado por meio da minha vida e da vida de cada um de nós. Então, se eu desobedeço, né, a gente não vai estar glorificando o nome do Senhor. Segundo, Salomão caiu por causa dos casamentos errados. Se hoje o casal não tem união espiritual no Senhor, todos os relacionamentos familiares são comprometidos. Né? Todas as áreas ali pode ser comprometida. Por quê? Porque se a nossa vida espiritual vai bem, as outras áreas vão estar bem também. Porque a gente vai buscar de Deus e Ele vai dar sabedoria para nós administrarmos tudo que Ele colocou em nossas mãos. A nossa vida, a nossa família, a nossa casa, né? Tudo que Ele nos deu, a gente vai ter essa sabedoria de Deus. Quando buscamos viver essa vida espiritual bem com o Senhor. Quem não se submeteu a Jesus como Senhor, dificilmente criará os filhos na admoestação e no ensino do Senhor. E ainda o futuro dos filhos fica prejudicado, como se deu com o filho de Salomão. Então precisamos ter o cuidado. Nós somos guardiãos do nosso lar. Precisamos estar alerta, vigilantes, né, para saber como que anda o nosso lar. E ter esse cuidado de ensinar e ser exemplo, né? Nós fomos chamados para ser testemunha do Senhor aqui. Sermos sal, sermos luz. E o 3 diz, Salomão começou o seu reinado com as melhores perspectivas. Foi escolhido por Deus para reinar e capacitado por Ele para a grande tarefa. Sua fama, por causa do nome do Senhor, atingia todas as nações ao redor. Mas ele falhou, não terminou a corrida. Foi uma grande tragédia. Deus nos escolheu em Cristo e tem grandiosos planos para cada um. Os mesmos valores que deviam ter orientado Salomão ainda valem para hoje. Se meditarmos todo dia na palavra, se corrermos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Se persistirmos fiéis a Ele, seremos como Davi, vitoriosos até o fim, preparando vitórias para a geração seguinte e honrando a Jesus, o Senhor. Só para finalizar, quero deixar 2 reflexões para os irmãos, que fiquem em 2 Timóteo, quem quiser abrir sua Bíblia. Diz assim, ó. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. É disso que nós estamos vivendo? Sim. É isso que nós estamos vivendo nos últimos tempos. E precisamos ter o cuidado de manter a nossa sobriedade, de seguirmos as instruções que o Senhor nos fala. E ainda em Hebreus, no capítulo 12, do 1 ao 3, diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Então, o que Deus nos mostra? Estamos vivendo esses tempos difíceis, sim, mas a palavra do Senhor nos diz, não nos embaraçamos, cuidado com o pecado que tão de perto nos rodeia e mantenhamos nosso olhar fixo em quem? Nas circunstâncias? Nos problemas, na pandemia, em tudo que está nos acontecendo, guerras e tantas notícias ruins? Não. É firme no Senhor Jesus. Olhar para Cristo e pensar, nós somos apenas forasteiros aqui. Aqui não é o nosso lugar.
nós temos um lugar preparado por Jesus. Ele disse, eu irei. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar um lugar e virei para buscar vocês. Amém? Glória a Deus por isso. Quanto que o nosso Deus é misericordioso, quanto que Ele nos ama, mesmo sabendo das nossas condições. Eu espero que tenha abençoado os irmãos de alguma forma, porque Deus falou muito ao meu coração, né, sobre esta palavra, que nós que estudamos primeiro somos ali, né, forjado do nosso caráter mesmo. Então, que Deus esteja abençoando grandemente a vida de vocês. Vamos estar orando ao Senhor neste momento. Curve, né, sua cabeça, feche os seus olhos e, enquanto eu oro, coloque aí sua oração daquilo que Deus tocou no seu coração. Peça a ajuda do Senhor, porque só Deus, Ele pode nos ajudar a vivermos uma vida que agrade a Ele, que vá, né, segundo a vontade dEle. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Deus. Nós te glorificamos na beleza da tua santidade. Nós te glorificamos porque o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Porque o Senhor é criador de todas as coisas. Pai, nós te amamos e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor nos ama de tal maneira, ó Deus, que enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Obrigada, Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes nós esquecemos das instruções que o Senhor nos dá. E aí caímos como caiu Salomão. Pai, mas Deus, nós te pedimos ajuda, que o teu Espírito Santo seja aquele que já mora dentro de nós e que nos ajude a desenvolver esses frutos e a caminhar, não sobre o nosso querer, as nossas vontades, mas sobre a direção do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser famílias prósperas, para que nós possamos ser uma igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. Pai, aqui eu coloco em tuas mãos a vida do pastor, da sua esposa, ó Deus, toda a liderança deles aqui, ó Pai, para que o Senhor conduza cada passo, ó Deus querido, cada decisão, tudo que eles vão ser orientados pelo Senhor a fazer, que o Senhor proteja, guarde e supra as suas necessidades. Mas nós colocamos também aqui, Deus querido, todas as famílias que aqui estão aqui representadas nessa manhã, mas também aqueles que ficaram em casa, aqueles que ainda vão vir à noite, para que de alguma forma a tua palavra toque os seus corações, para que eles possam viver uma vida santa e agradável, Senhor. Deus, obrigada pelas crianças e também pelos professores. Continua, Deus, a falar conosco nessa manhã, recebendo todo o louvor, a nossa adoração, Deus querido, em nome de Jesus, amém.